Salve galera, bom dia. Tudo bem com vocês? Massa, que bom estar aqui com vocês, para a gente poder trocar ideia, compartilhar conhecimento. Estou muito orgulhoso de estar fazendo parte dessa equipe. A Nayara é uma pessoa que eu admiro muito e faz uns projetos muito massa assim, para fortalecer a galera, para fortalecer a cultura de Brasília e ainda mais da representatividade, né? Acho que vocês devem entender que representatividade hoje é muito importante. A gente precisa estar nos locais onde as pessoas possam nos ver, onde a gente possa representar os nossos, né? E ultimamente ainda bem que a gente trocou de governo, né? E a gente tem muitas pessoas pretas, indígenas, mulheres, LGBTs, né? Aí em postos importantes para que a gente possa se empoderar, né? E de uma certa forma a gente poder caminhar de maneira mais tranquila aí, pelo menos pelos próximos 3 anos, né? Espero. Mas bora lá. Deixa eu falar um pouquinho de mim pra gente começar o rolê, só que não vai dar certo. Não vai dar. Deixa eu ver aqui. Será que se a gente trocar de lado? Aí ninguém vê, né? Na porta. Cinza. Não. Deixa quieto. Bora na fala. Então, muito prazer, eu sou Marcelo Café, sou cantor, compositor, sou morador de Ceilândia, sou um homem negro periférico e, como falei, estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Eu sou formado em letras, me formei na UNB e comecei cantando por volta dos 7, 8 anos na igreja evangélica. Aliás, a igreja evangélica tinha um papel muito importante, né? Que não era só formar alienados, formava músicos. Então, comecei a cantar na igreja e me casei por volta dos 20, 30 anos e tal, e de repente as coisas começaram a mudar na cabeça. Passei no concurso público, fui morar em Tocantins, fiquei 6 meses trabalhando no Banco da Amazônia, mas de repente comecei a ver que aquele negócio não era para mim, né? Eu já estava envolvido com a música, cantava em bares e tal, né? Esporadicamente fazia alguns shows de palco e nesse processo de reconhecimento da minha persona, me deu na cabeça de que eu não precisava mais ficar naquele lugar. Então voltei de Tocantins para cá. Eu fiquei 6 meses só no Banco da Amazônia. Quando eu voltei para cá, por volta de 2012, 2013, minha mãe disse: "Você tá doido? Vai largar um serviço público para ver de música e tal?" Pô, vou, porque não tá dando certo mais, não tô feliz. É sobre isso, é sobre a gente estar feliz e fazendo o que a gente gosta de fazer e acredita no que está fazendo. Saí de lá, voltei para Brasília e fui investir na música, né? Aí logo aprovei um projeto tá faltando uma coisinha aqui, mas aqui a gente vai apagando e vai colocando. Aprovei um projeto no FAC, Fundo de Apoio à Cultura, gravei meu primeiro álbum, as músicas começaram a se espalhar por aí, né? E a gente foi criando esse personagem, esse artista chamado Marcelo Café. Em 2016 eu fiz o vestibular da UNB, já estava com 44 anos e passei para letras da UNB, me formei tem 2 anos. Então, como falei, sobre isso, sobre a gente acreditar no que a gente vai fazer. Larguei um serviço público porque para mim não tinha mais sentido e a gente fica nessa história de que a gente só tem que, com 20, 25 anos, você tem que comprar um HB20 branco e ter um apartamento em Águas Claras, né? E a vida não é só isso, né? A gente pode trilhar outros caminhos. A gente pode ser músico, a gente pode ser terapeuta, a gente pode trabalhar com artesanato, né? Não existe só CPM, policial civil, médico, dentista, né? Você ser o opressor daquelas pessoas que estão ficando na periferia, né? O sonho da gente hoje tá meio que nesse lugar aí. Então existem outros caminhos para a gente seguir.
E a cultura é um desses caminhos que a gente pode seguir, né? Então, dentro da cultura, existem vários papéis que a gente pode desenvolver. E a cultura hoje no Brasil, antes da pandemia, ela representava 3% do PIB nacional. Então, e principalmente em relação à cultura, a gente absorveu uma das maiores fake news que já existiram nesse país. Na real, eu não gosto de usar essa palavra, porque parece que ela ameniza o que está acontecendo. Foi uma das maiores mentiras que já se plantaram no país, que foi sobre a Lei Rouanet. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? O que vocês ouviram falar da Lei Rouanet? Coisa de vagabundo. Coisa de vagabundo? Roubo, desvio de dinheiro, essas coisas. O que mais? O que vocês ouviram falar? Vocês não ouviram falar da Lei Rouanet? Jura? Mentira. Não acredito. Mas era uma coisa ruim, né? Lembra? Eu passava na televisão, nas redes sociais. Não lembro. A única coisa que eu lembro é só que tinha um sertanejo falando mal da Anitta porque ela usava Rio Rouanet, alguma coisa assim também. Quem tá falando que eu não tô vendo a boca? Perdão. Porque tinha uma pessoa que estava fazendo um show de sertanejo e eles estavam falando mal da Anitta porque ela usava Lei Rouanet. Lei Rouanet. Aconteceu isso também. Ah, e o que mais? Ouviram mais alguma coisa? Em 2018 a gente foi inundado de fake news, né? Principalmente em relação à cultura. E né? falando muito mal do Gilberto Gil, que era Sim. só por uma panelinha pra Maria Bethânia. Né? Então, as leis de incentivo, elas existem porque a cultura é uma coisa constitucional. Está ali na nossa Constituição que o Estado deve prover a cultura. Cultura não é uma empresa, não é uma entidade, não é uma Americanas, né? Não é uma Americanas, não é um shopping e tal, que você vai ali e simplesmente está lidando com dinheiro. É claro que tem dinheiro, porque está aqui, ó, 3% do PIB, né? Mas como isso funciona? O Estado, ele tem várias funções, né? Ele tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, tem que cuidar da segurança. Aliás, segurança é obrigação do Estado, não é para nós fazermos a nossa segurança, é obrigação do Estado. Porque existiu um pacto há muitos anos atrás do Estado conosco. Porque se a gente não fizesse esse pacto com o Estado, a gente viveria na barbárie. Existe um cara chamado Thomas Hobbes, que é um teórico das relações internacionais. Ele escreveu um texto que tem uma frase muito interessante, que ele falava assim, que o homem é o lobo do homem. Que nessa época da barbárie, era nós que fazíamos a nossa proteção. Claro que todo mundo já deve ter assistido os filmes da Idade Média, né? da Era Romana e tal. Então era muita questão de honra, você fazendo a sua própria proteção e etc. Né? Então, isso não existe mais. O mundo muda. A gente fez um pacto com o Estado, né? Para que esse nome Brasília, Brasil, Europa, África existisse, a gente cedeu a nossa proteção individual para o Estado. E o Estado nos retorna com educação, saúde, segurança, transporte, pelo menos na teoria. Mas é isso que nós devemos, esse é o caminho civilizatório. Essa história de que a gente tem que fazer a nossa própria segurança está errado, senão a gente vai voltar para a barbárie. Isso é fake news, isso é mentira, isso não existe, sacou? Então, o Estado, ele tem que prover essas coisas, e cultura é uma das coisas que o Estado provém pra gente. Por quê? Cultura não se paga, então o Estado ele precisa injetar na cultura. Injetando na cultura, ele vai criar leis. E uma dessas leis que ele criou foi a Lei Rouanet, que foi uma das leis que foi mais alvo de mentira e de fake news no Brasil em 2018, que resultou na eleição do governo anterior e que felizmente saiu e que felizmente aconteceu. Porque aí a gente tem noção de quem é quem hoje, né? Do que as pessoas são capazes, né? O que inundou nossa cabeça com tanta mentira e tal. Mas enfim, o que é cultura para vocês? Fala aí, gente. Tá ligado a costumes, tradição, onde o lugar também. Cada lugar tem um.
porque parece que todo mundo sabe, mas ninguém consegue colocar em palavras. É tipo isso. Mas na real, cultura é um monte de coisa, né? A gente pode falar de cultura empresarial, a gente pode falar de cultura indígena, a gente pode falar de cultura africana, a gente pode falar de cultura da uma cidade, tem um monte de coisa. São coisas, são coisas definidas, mas é muito amplo, né? Mas especificamente sobre o que a gente está falando aqui, cultura pode significar, por exemplo, a gente pode definir como um aprendizado social, né? Como modo de vida, como modo de pensar, né? Como transmissão de conhecimento. Ela pode ser oral, ela pode ser escrita. A cultura africana e indígena, por exemplo, é basicamente oral, né? Então tem muitas, a gente pode classificar a cultura de várias formas. Mas para mim, dentro desse processo aqui que eu gosto de falar, cultura é transmissão de ensinamentos e convivência social, né? A gente pode, por meio da cultura, mudar pensamento, mudar comportamento, mudar uma cidade, mudar uma pessoa. Quem é que conhece aí? Claro que você deve conhecer Racionais MC. Aquela música... Putz, agora esqueci o nome da música. Como é que ele fala? Que seu filho quer ser igual a mim. Como é que é? Porra. Gente, não é possível. Vou olhar no Google. Nego Drama. Nego Drama. Tá ligado, Nego Drama? Tem uma parte, né, que ele fala que coincidência, seu filho quer ser igual a mim e tal. O que ele está contando ali com o Nego Drama? Ele está contando, de uma certa forma, a história da periferia ali do Capão, né? Vocês já assistiram, inclusive, o documentário sobre os Racionais? Não? Assistam, vale muito a pena de entender a transformação que aquele grupo fez com os jovens dos anos 80, dos anos 90, para a percepção social e a repressão policial sobre os jovens na periferia. Então ele está falando, Nego Drama está contando a história, né, e tal, falando sobre violências, transformações ali na periferia e dando protagonismo para as pessoas pretas. E tem uma parte ali em que ele fala, olha, que, né, você vive me criticando e tal, mas seu filho, que é o cara que está lá o cara da elite, né, quer ser igual a mim. Por quê? De uma certa forma não, mas é isso, a cultura, música, ela é uma estrada. E por meio dessa estrada aqui, ela leva uma coisa que chama-se palavra. Leva palavra, leva pensamento, leva entendimento. E essa palavra, esse pensamento, ela é força vital. Dentro da cultura africana, força vital é axé. E é o que transforma, é o que traz indignação, é o que traz um pensamento diferente, é o que traz um modo de vida diferente, um modo de pensar o mundo diferente. Então, por isso que, em algumas situações, governos autoritários querem calar a cultura. Isso aconteceu na Alemanha com a ascensão do fascismo. Vocês devem ter estudado fascismo, né? Segunda Guerra, né? O que esses caras fizeram lá? Alguém pode citar algum exemplo? Pode citar algum exemplo? Fascismo ou nazismo? Hã? Fascismo ou nazismo? Fascismo e nazismo ali, eles são... Tipo, o fascismo estava associado à Itália, que era uma vizinha da Alemanha. Exatamente. Fascismo e nazismo e tal, porque a gente fala mais de fascismo e nazismo mais relacionado à Alemanha, né? Mas realmente fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Mas qual que é o cerne desses caras? O pensamento único, né? A eliminação de pessoas diferentes, de negros, judeus, homoafetivos e a cultura. Não sei se vocês... Também, o fanismo, tipo assim, parece que é nacionalismo, mas não é. É exagerado. Então, o que esses caras fizeram? Na Alemanha, teve um período em que eles queimaram vários livros de vários filósofos, né? Criminalizaram a cultura, criminalizaram artistas, criminalizaram mulheres, fecharam vários teatros
eles estrangularam a cultura. A forma que foi feita aqui no Brasil não tinha como ser feito do jeito que foi em 1945. Um golpe não ia ser mais com um tanque na rua, ia ser um negócio diferente. Então eles começaram a estrangular as coisas. Foi o que aconteceu com a cultura aqui no país. Começaram a fazer, falar mentiras e fazer, lançar fake news, né? Em relação à Lei Rouanet. O que rola? A Lei Rouanet, quando você vai captar pela Lei Rouanet, você não pega dinheiro do governo diretamente. Você vai lá, escreve um projeto, você entra lá no site da Secretaria de Cultura, agora hoje o Ministério da Cultura e tal, escreve um projeto, o Ministério da Cultura vai pegar e falar assim para você, ok, você passou, agora você tem que captar. Aí você vai pegar aquele projetinho ali e vai, aquele ok do Ministério da Cultura e vai em empresas. E vai em empresas captar o seu dinheiro. Recentemente, a Cláudia Raia conseguiu a aprovação para captar 5 milhões de reais. Já está rolando né? Tá rolando muito fake news. Maior bafafá em relação a esse negócio. Só que isso aí, velho, a pessoa não pega o dinheiro, não vai lá pegar o dinheiro da educação, da saúde e tal, não é. Você vai pegar aqui sua cartinha, pega a sua cartinha e vem aqui e tal, vai ali vamos usar Americanas porque tá em alta, né? Vai ali na Americanas, a Americanas vai, ok, Cláudia Raia, vou te dar 5 milhões. Aí ela pega 5 milhões, desses 5 milhões ela vai, contrata palco, ela contrata músico, ela contrata produtor, ela contrata instrumentista, ela contrata marketing, ela contrata camarim. O que vocês estão percebendo disso aqui? Também o pessoal da limpeza. Limpeza, circulação, transporte, ela paga passagem de avião, alimentação e tal. O que acontece com esse dinheiro aqui? Esses 5 milhões da Cláudia Raia, ele se multiplica. Ele paga um monte de gente. Aí, se ela vai, vamos dizer que a Cláudia Raia me contrata. O meu cachê, que eu recebo um cachê, eu vou pagar a minha banda, que vai comprar no mercado, que vai na vendinha do lado. Olha o tanto que esse dinheiro vai se multiplicar. Sacou? Esse dinheiro aqui não sai do governo diretamente, mas ele volta para o governo e para a economia de outra forma. E essa forma de se fazer cultura, de se multiplicar o dinheiro, é um dos multiplicadores da cultura. E isso aqui vem para cá dentro do processo em que a gente chama de economia criativa, que aí está envolvido música, design, marketing, computação, jogos e tal, está envolvido um monte de coisa, sacou? Aí vem aqui esse processo. O que a Americanas vai dizer? Cara, eu vou patrocinar esse espetáculo aqui, porque é a Cláudia Raia, porque se fosse Marcelo Café, não ia dar 5 milhões. Quem é Marcelo Café? Né? Ele dá 5 milhões para a Cláudia Raia, a Cláudia Raia faz todo esse processo aqui, contrata um monte de gente, essas pessoas vão lá, vão comprar nas vendinhas perto de casa e tal, não sei o quê, e vão movimentar a economia criativa, e que vai gerar aproximadamente 3% do PIB brasileiro. E o que cultura como elemento sociológico pode trazer para a gente? Ela pode trazer, como a gente já falou, transformação, ela pode trazer remuneração, ela pode trazer pensamentos diferentes, ela pode trazer indignação, né? São várias músicas que a gente conhece aí na vida, no mundo, né? Que fazem a gente pensar em como o sistema funciona e como ele faz para nos oprimir, né? Para nos oprimir ou para nos alienar. Por isso é que em governos autoritários, a primeira coisa que se faz
é querer estrangular a cultura. E essa crítica dos sertanejos é porque é o seguinte, os sertanejos, isso é sério, isso não é sacanagem não. A maioria para você chegar num lugar para você fazer, você já deve ter visto propaganda que está aí do CCBB, né? Então, você fazer um projeto cultural não é uma coisa que você vai sentar aqui em meia hora e pá, vou escrever um projeto cultural. Não é. E ainda mais quando você faz projeto cultural para governo. Tudo que você coloca no seu projeto para o governo, você tem que cumprir. E se faltar um parafuso daquilo que você está falando ali, você tem que devolver. E principalmente se você for pobre. O que acontece? Em projetos culturais existem os microempreendedores, né, que são a gente, né, e microempreendedor é pobre, achando que é empresário, e tem os empresários, né, da cultura, tipo na praia. Vocês estão ligados na praia? Na praia é um monte de empresários e tal. Pobre, quando faz projeto cultural, microempreendedor e tal, se tu errar, meu filho, já era. Se você errar, se você tiver dinheiro para devolver, seu nome fica sujo, ó, sei lá por quanto tempo. O que vai acontecer com esse pessoal da Americanas? Nada. Qual foi o dia que rico foi condenado nesse país? Né? Tá, se você deve R$1.000 para o Santander, ele te liga de 10 em 10 minutos, né? Tá aí, os caras deram um rombo enorme, né? Então aí. E aí quando você faz um projeto desse aqui, você não senta em meia hora para você fazer. Às vezes você leva 2, 3 meses para você conseguir escrever e passar. E a galera do sertanejo não tem as manhas. De verdade. A galera do sertanejo não tem as manhas. Porque obrigado. Porque o que acontece? Eles não têm as manhas porque o trabalho deles é outro. O trabalho deles é um trabalho de massa. Eles não estão preocupados em mudar a cabeça de ninguém. Vocês já perceberam que o tanto dessas músicas sertanejas que são homofóbicas, machistas, violentas, sacou? Nunca pararam para pensar que essas músicas são homofóbicas, machistas e violentas? Nunca pararam para pensar? Já viram aquela música assim, vai namorar comigo sim, se não quiser vai casar? Já ouviram essa música? Né? Como que a gente pode falar? A autorização do machismo, né? E sem contar em outras violências que essas músicas têm. Então, essa galera não está preocupada com isso. E o que aconteceu no governo anterior? Ele estrangulou a Lei Rouanet e deu possibilidades, principalmente para Gustavo Lima, para cantar em pequenas cidades. E aí, quem contratava ele? Era o próprio prefeito. Sacou? Então ele criticava a Anitta, mas ele não sabe qual o rolê de fazer essa parada aqui, ó. Ele chega lá na cidadezinha pequena, que o prefeito está contratando ele, contrata ele por 5 milhões, ele devolve 2 milhões para o prefeito. Sacou? E tudo no Mocó. E é desse jeito que funciona a parada desses caras. Entendeu? Vocês podem procurar aí sobre as emendas secretas do governo anterior, que o Gustavo Lima está envolvido com essas paradas aqui, ó. E ia pro palco dizendo que, criticando quem pegava a Lei Rouanet. Só que quem pega a Lei Rouanet faz todo esse processo aqui, ó, para comprovar que você pegou dinheiro, pagou as pessoas, sacou? E promoveu cultura na cidade. Quando você pega uma Lei Rouanet, você vai para uma cidadezinha que você não tem, que praticamente não tem movimentação cultural. Então um espetáculo desse daqui, ó, vai levar uma movimentação cultural para essa cidade, além de levar desenvolvimento financeiro para as pessoas que são contratadas, sacou? Aí a gente vai, né, falar um pouco aí sobre cultura, as implicações, e cultura é política, e nós somos seres políticos, todos nós somos seres políticos, a gente vive numa sociedade política e não tem como separar cultura de política, porque principalmente cultura faz essas provocações, né? Aí a gente vai, depois a gente conversar um pouco aí sobre cultura e tal, né?
entendendo o que essa palavra pode trazer para a gente, o que esse processo pode trazer para a gente dentro da sociedade, vamos pensar, o que é um projeto? O que é um projeto para vocês? Algo discutido e elaborado. Pode ser também. Eu acho que vem depois da ideia. É uma fase depois, quando você já coloca no papel. Pode ser. Mas dentro desse conceito nosso aí, o projeto aqui, pra gente, ele fica como sendo uma coisa... O projeto é limitado. Projeto, ele pode ser uma coisa limitada, elaborada sistematicamente com um objetivo. Aí a gente pode ver projeto para qualquer coisa. Pode ser para a escola, vocês vão fazer um projeto de ciências. Como é que faz um projeto na escola? Vai fazer um projeto para ciência, né? Tem um direcionamento, né? Ele não pode pegar todas as coisas que a ciência fala, né? Ele precisa ter uma sistematização e ser um assunto limitado, né? Senão você não consegue incluir. Você imaginou falar sobre as mitocôndrias, falar sobre sexualidade, falar sobre tudo que tem na ciência? Dá certo? Não dá. Você vai ter que limitar, você vai ter que sistematizar a parada e escolher o que você vai falar, não é não? Então, um projeto dentro desse processo aqui, um projeto de forma genérica, tem esse conceito aqui. Mas e um projeto cultural? Como é que a gente mistura essas duas coisas aqui? É tipo isso, né? Um projeto cultural é um projeto que vai ser limitado, elaborado sistematicamente, mas olhando para um processo de vivência, convivência e desenvolvimento cultural que pode envolver os processos artísticos que nós temos na sociedade, né? Então a gente vai juntar uma coisa genérica para uma coisa específica. O que a gente quer com um projeto cultural? O que geralmente a gente quer com um projeto cultural? Eu acho que lazer, educação e também o social, a parte social. E acho que se expressar, dar espaço para artista, criatividade. Sim, aí a gente exatamente, a gente fala de criatividade, né? No projeto cultural e transformação de vidas também, né? O que vocês acham que... Quem é de Quebrada aqui? Ou é todo mundo? De Quebrada. Todo mundo mora na Quebrada? Do plano. Quem não é do plano? Que bom, que bom. O que vocês, olhando na Quebrada de vocês olhariam e pensariam assim, poderia ter um projeto cultural assim, assim, assado. Pensa aí e depois a gente fala a respeito. Vai pensando aí, beleza? Como é que a gente poderia estruturar alguma coisa dentro na cidade de vocês? Então a gente vai elaborar alguma coisa limitada, sistematizada, visando a criatividade, visando transformação social, inclusive, né? E aí dentro dessa transformação social a gente tem inclusão, a gente tem um monte de possibilidades. Inclusive, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto ainda nas apresentações em Brasília. No ano novo, um apresentador cadeirante. Vocês já viram? Alguém apresentando o show com um cadeirante? Achei massa. Assim, nunca tinha visto uma pessoa com deficiência apresentando um espetáculo. Ainda mais no ano novo, né? Na virada do ano.
E aí, a gente, né, vamos lá, conversamos sobre cultura, falamos já o que é projeto, pensamos um pouquinho sobre o que é um projeto cultural e quais são as características de um projeto cultural. Ele precisa ter duração. Qual o tempo que você vai fazer? E essa duração, ela também tem a ver com orçamento, né? Não adianta você pegar um projeto, tem lá, sei lá, 50 mil reais e querer fazer um projeto durante um ano todo. Não vai dar para você fazer, né? Então você precisa ter duração, que casa com orçamento, precisa ser limitado. O projeto não vai ser para a vida toda, né? Você pode fazer um projeto durante 20 anos, mas ele nesses 20 anos ele acontece uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Ele não vai ser 20 anos direto, não há possibilidade, porque os recursos são limitados. Aliás, cultura praticamente nunca se paga. Quanto mais dinheiro você colocar na cultura, mais vai aparecer coisa para gastar. Vocês não têm ideia de quanto os valores depois da pandemia multiplicou. O que você contratava, vamos dizer, um palco por 20 mil, hoje você paga 40, 50 mil reais. As coisas mudaram, né? De uma forma bem significativa. E ele precisa de autonomia, né? O projeto ele precisa ser autônomo no aspecto da criação. Ele precisa caminhar para que ele possa dar resposta naquilo que ele se propôs. Não tem como você fazer um projeto em que você dependa de outros terceiros para que o projeto aconteça. Você precisa ter essa autonomia, que aí a gente pode ligar aqui. Cadê? Tá, mas aí a gente acha essa palavra depois. Que a gente pode ligar aqui com equipe. E aí dentro da equipe você tem que delegar. Não dá para você fazer tudo sozinho. Se você for o criador do projeto, você precisa ter equipe e você precisa delegar. E essa equipe precisa ter autonomia também para fazer o que você delegou, né? Se você pensar que você vai fazer um projeto sozinho, não tem como, velho. Precisa ter equipe. A gente vai chegar na equipe que está por aqui. Acho que está aqui, ó, né? Você precisa delegar. E aí ele precisa ter um ciclo de vida do projeto. Aí ele passa pelo conceito, que é a ideia. Que ideia? Que nem a gente falou agora há pouco. Pô, eu moro em Ceilândia. Bicho, que projeto cultural poderia levar para Ceilândia para de repente mudar algumas características ali da cidade, para de repente colocar a molecada para fazer alguma outra coisa, que o estilo da vulnerabilidade, da violência, das drogas, e possa dar uma visão diferente de mundo para essas pessoas, né? A gente começa nesse processo aqui, ó, conceito, ideia e tal, né? Vai pensando na construção do projeto. Aí a gente pensa no projeto, pensou numa coisa mais, ó, é importante, que é uma coisa que a Nayara fala que é muito legal, muito legal, que, pô, sua ideia pode ser massa, mas se ela for mirabolante, a pessoa que está analisando, lendo e vai pegar para ler, para, sei lá, conhecer e não entender, não adianta nada. Você tem que ter, a ideia tem que ser massa e ela tem que ter coerência, né, para você poder elaborar. E além disso, ela tem que ser viável de ser executada. Não dá para fazer umas coisas muito loucas assim e tal, sei lá, eu vou lá para Ceilândia mas digamos, não tem, a cidade não tem nenhuma vivência com circo, sei lá. Aí vou levar circo para lá, para a galera fazer circo, para
transformar a vida das pessoas, sei lá, né? E sendo que ali naquele lugar você nunca teve isso. Né? Como é que você vai fazer isso? A gente tem que ter a coerência, tem que ter tem que ter viabilidade para poder acontecer. Aí você vem, sai da ideia, tal, colocou a ideia no lugar, tal, beleza, isso aí que dá certo. Aí vamos planejar, como é que a gente faz? Como é que a gente vai entender esse processo? Véio? Como é que a gente vai fazer com que as ideias se conectem, com que as coisas possam acontecer de forma coerente? Aí a gente, nesse planejamento, a gente vai ter que antecipar as ações, vai ter que ter uma execução e uma conclusão. A execução, ela aqui pode ser colocada como produção. Dentro o conceito e a ideia do projeto, a gente partiu para o planejamento, e planejar, a gente antecipa as ações. Cara, e se chover? Pô, vou botar ali, vou lá para a Praça da Bíblia, na Ceilândia, vou botar a galera para andar, para brincar com um carrinho de rolemã, né? Tal, brincar com as brincadeiras, para se conectar com as brincadeiras das antigas e tal, jogar queimada. Mas e aí, se chover? Como é que a gente faz, velho? Pô, e se tiver muito sol? Como é que vai ser? Saca? Puta merda, caraca, bicho, e as rolemãs, se eu não conseguir naquele fornecedor lá? Como é que eu faço? A gente tem que pensar, antecipar o que pode acontecer dentro do processo de planejamento, pensar e antecipar essas ações, né? Aí depois que a gente teve a ideia, planejou, antecipou as ações, pensou o que pode acontecer, o que não pode acontecer, aí a gente vai para a conclusão. É aqui eu não falei, produção é o que você já está fazendo ali, ó. Pegou, fez, escreveu, planejou, antecipou, aí vai para a execução. Aí é a produção, você está ali com a mão na massa. Aí você concluiu o projeto. Chegou o projeto, fez, escreveu, planejou e concluiu. Entregou e falou, pô galera, valeu, muito obrigado, e a comunidade ficou muito feliz. Acabou o projeto, né? Acabou entre aspas, né? Porque aqui a gente vai falar depois aqui, ó. Tá por aqui. A gente vai falar dessa partezinha aqui, né? Esse processo aqui, que a gente já falou um pouquinho aqui, né? O eixo do projeto cultural, que é cultura e artes. E não necessariamente está relacionado com um ganho financeiro, com retorno financeiro. É claro que ninguém vai trabalhar de graça. Quando você faz um projeto, aqui o projeto da Cláudia Rádio 5 milhões, ela está ganhando dinheiro, a produção está ganhando dinheiro, os artistas estão ganhando dinheiro, mas o cerne da história não é você ficar rico com a parada. Você pode até ficar, mas não é o principal. Não necessariamente inclui retorno financeiro, mas você vai ganhar seu dinheiro porque você está executando o trabalho. Entendeu? Então, o que está envolvido dentro desse processo aqui, ó, que a gente conversou inicialmente, né? Cultura, transformação, né? Caminho, força vital, né? A arte é uma estrada que, por meio da arte, a gente pode, pegando a música, ver a música é a estrada que leva a palavra, que é força vital, que transforma, que traz indignação e que traz possibilidade de visão de mundo diferente. Esse é o principal lugar da cultura. Dinheiro a gente ganha, claro, porque ninguém vai viver de brisa, né? Mas esse não é o principal. Sacou? E aí, a gente precisa ter esse projeto, ele precisa ser sucinto, articulado e coerente. Como a gente falou aqui, né? Não dá para você fazer, pegando tudo isso aqui que a gente já falou, não dá para você fazer um projeto ad infinito, não dá para você fazer um projeto
prolixo, né? Ele precisa ser objetivo, coerente, ele precisa ser sucinto, ele precisa ser articulado, né? Ele precisa conversar com as necessidades com as necessidades da população daquele lugar, né? Ele precisa ser coerente. Não dá para você pegar e colocar, sei lá, vamos botar uma escola de circo numa comunidade onde, hipoteticamente, só para a gente exagerar, aliás, até tem, na verdade, tem uma cidade no Piauí que acho que 60% das pessoas são anões, você sabia disso? Eu sabia, eu vi na televisão. Tem que eles são casados, é uma família de primos e tal, e não sei o quê, e aí uma galera é anã. Mas é isso, sei lá, vamos pegar uma... Oi? Vamos para a comunidade, pegar é claro que é possível, tá? Mas vamos imaginar como seria difícil. Você pegar uma oficina de circo para as pessoas fazerem cambalhotas e tal, numa comunidade onde tem lá 60% das pessoas são deficientes. Né? Fica difícil de você fazer uma coisa. Tem que ter coerência com o que você vai fazer, com o que você vai apresentar. Né? Marcelo, ou por exemplo, eu imagina se as pessoas não gostam de uma coisa e você tenta enfiar assim, fazer um projeto que não vai ter adesão. Né? Tem que ter essa onda. Ou você ir para um lugar onde as pessoas não têm uma perna, sei lá, como é que você vai fazer? Né? É possível você fazer? É possível, né? Mas é mais difícil, não? Mas é isso. Aí a gente já falou, né, sobre isso aqui, que se conecta com a economia criativa, né? Falamos do PIB e a gente vai falar das fases do projeto, né? Aqui, essa fase de elaboração, ela se conecta aqui com esses dois conceitos aqui que a gente falou, que é o ciclo de vida, o conceito a ideia do projeto e o planejamento, né? Para você elaborar, você precisa sair daqui, né? Andar por aqui, pensar como é que você vai colocar suas ideias em prática, elaborar esse projeto, executar, que aí a gente entra na produção, e aqui, esse aqui que eu estava procurando, a prestação de contas e o encerramento. Essa parte aqui, para quem é microempreendedor, por exemplo, eu e Nayara, esse é um rala. É o que a gente estava falando aqui sobre isso aqui, ó, sobre isso aqui e sobre isso aqui, ó. Vocês viram o que eu falei para vocês sobre o que é microempresário e o que é empresário, né? Na praia são empresários. São empresários. Esses caras têm outro modus operandi. Eles trabalham com várias pessoas especialistas e tal, ganham dinheiro, blá blá blá. É outro processo. Microempresário não é empresário, né? É uma galera do corre. E isso aqui, ó, se tu pega uma Lei Rouanet, por exemplo, e não presta conta direito, você principalmente, aliás, todo mundo, mas principalmente microempreendedor, tá ferrado, velho. Não é bagunçado assim, você pega o dinheiro e tal, e faz de qualquer jeito e não presta conta, sacou? Então, reforçando, uma das maiores fake news, maiores mentiras em relação à cultura foi o que aconteceu em 2018 em relação à Lei Rouanet. Então, todo o dinheiro que você pega da cultura, de governo principalmente, você precisa prestar contas. E quando você faz, e você precisa prestar contas direito, porque, por exemplo, em 2015 eu fiz um show na Ceilândia, no restaurante comunitário. Em setembro do ano passado, o Ministério Público me convidou a fazer declaração em relação ao pagamento que eu recebi de 2015. Um pagamento de 2015. Você tem um dos mecanismos de acesso a dinheiros da cultura que você está aqui. Você tem que guardar o que você fez por pelo menos 10 anos. Então, quando você pega um dinheiro de governo, você precisa estar atento para esse lugar aqui, ó, a prestação de contas.
E aí você também, claro que você vai prestar contas quando você pega dinheiro de particular. Aí você vai lá na Americanas e vai lá no Lema e fala assim, Lema, me empresta aí os 5 bi que tu deu de calote na Americanas aí, para eu fazer um projeto lá na Ceilândia e tal. Você vai ter que prestar contas para ele também. Né? Porque senão o seu nome fica queimado. E aí provavelmente você não... A não ser que você seja rico, né? Rico no Brasil é outra história, né? Rico é outra parada. E aí, pra gente chegar nesse lugar aqui, ó, pra gente chegar nesse lugar aqui pra passar por esse processo do conceito, escrever um projeto sucinto e tal, coerente, etc., a gente precisa fazer umas perguntas. O que eu vou escrever? O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer essa parada? Faz sentido para mim eu fazer um projeto lá na Ceilândia? Quem vai estar comigo? Como que a gente vai fazer essa parada? Como eu vou fazer esse projeto? Eu vou pegar esse projeto, eu vou fazer com dinheiro público, com dinheiro privado, ou vou fazer nas tora mesmo, sem grana e tal? Sacou? Quanto vai custar esse projeto? Precisa ter uma noção mínima de precificação, né? Isso tudo a gente tem possibilidades, existem tabelas para você ver valores de pagamentos de pessoas, de serviço e etc. E para fazer isso, você precisa pesquisar também, né? Como é que é o seu nome, irmão? Luiz, quando você falou dos sertanejos falando da Lei Rouanet e tal, né? Porque essas pessoas, como eu falei para vocês, essas pessoas não estão nesse lugar aqui, ó. Eles não estão nem aí para aqui, o que, por que, quem, como, quanto e tal, não estão nem aí para essa parada. Provavelmente os shows que eles vão fazer, eles nem pesquisam, né? O dinheiro para eles já está lá, sacou? E para você escrever um projeto que responda essas coisas aqui, você, em algumas ocasiões, você precisa fazer uma pesquisa. Você precisa... esses dias tem um projeto que eu estou construindo que chama-se... que é em relação ao samba rock. Vocês conhecem samba rock? Vocês conhecem Jorge Ben? Então, samba rock é tipo aquela música ali que o Jorge Ben toca. Só que o samba rock é uma música que surgiu, foi criada ali nos anos 50, 60, em São Paulo. Na real, ela surgiu como dança, porque as famílias pretas não podiam ir nos bailes das famílias brancas ricas em São Paulo. Então a galera começou a criar um estilo de dança para poder fazer as festas em casa. Desse estilo de dança, isso surgiu música. E aí surgiu a música samba rock, que mistura dança com música. Para você para você escrever um projeto desse, para passar no governo e tal, você precisa justificar e pesquisar. Pô, vou fazer um projeto de samba rock, mas não sei nem o que é. Como é que eu vou escrever esse projeto? Como é que eu vou planejar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter um conceito? Como é que eu vou ter uma ideia? Como é que eu vou antecipar as ações? Né? Como é que eu vou pensar no quem? Se eu não sei nem como é que é a parada. Como eu vou pensar no como? Né? Se eu não pesquisar, entendeu? Então não dá para você fazer da sua cabeça assim, pô, vou fazer um projeto aqui, pá, vai surgir na minha mente e vou escrever uma coisa muito doida. Não, você precisa pesquisar, passar por essas fases aqui. Em certas situações você precisa acessar algumas pesquisas de mestrado, igual da Nayara, que é uma pesquisa de mestrado massa, né? Então às vezes você precisa fazer essa parada. Quando e onde? Onde é que eu vou fazer essa parada? Sacou? Vou fazer na minha quebrada, vou fazer no plano piloto, né? E aí vamos embora. E aí as etapas do nosso projeto? Vocês estão pensando já na quebrada de vocês, o que vocês poderiam levar? De projeto cultural? Já estão, né? Então beleza. Aí, as etapas, a gente vai fazer. Um projeto ele precisa cumprir algumas etapas para ele acontecer, fora esse processo todo aqui de criação e tal. E
as etapas aqui que estão relacionadas à elaboração formal do projeto, na verdade, né? Você precisa dar uma apresentação, você precisa falar o que é o projeto, né? Precisa falar, apresentar o projeto para aquela pessoa que vai comprar ou para quem vai se apresentar. Você vai escrever um projeto, sei lá, vamos escrever um projeto de funk para fazer lá na QNL e tal, né? E aí você vai chamar a galera que faz funk aqui na cidade. Você precisa falar do projeto para ele, não é não? Então você precisa de uma apresentação, você precisa do objetivo, né? Qual que é o objetivo com esse projeto? O que você quer? O que você quer provocar com esse projeto de funk lá na QNL? E a justificativa, por quê? Por que você quer fazer um projeto de funk lá na QNL? E o público? Quem é que vai para essa parada? Como é que você vai chegar nesse público? Quem é que vai consumir esse seu projeto de funk lá na QNL? A equipe, e a equipe é importante, a gente ter amiga é massa, família é massa, mas trabalho é uma coisa, amizade é outra. Sacou? Então, às vezes, a gente coloca os amigos na história e não flui. Perde o trampo e o amigo. Perde o trampo e o amigo. E às vezes você coloca o amigo lá porque ele posta umas coisas legais no Instagram, mas não saca nada de mídias sociais, sacou? Ele só posta umas paradas legais lá no Instagram, mas não saca nada, né? E aí a gente precisa pensar nas etapas do trabalho, né? Como essas etapas do trabalho vão chegar para você ter um cronograma de execução desse trabalho. O orçamento, quanto é que vai custar esse projeto? Pagando artista, pagando estrutura, pagando a equipe que tá trabalhando com você. A divulgação, que é muito importante para que você possa chegar no seu público, para que você possa ter credibilidade, inclusive, no seu trabalho. E as contrapartidas. Contrapartidas, geralmente, quando você, de uma certa forma, hoje, principalmente aqui em Brasília, o Fundo de Apoio à Cultura quase não está pedindo, não está mais, né, Nayara? Contrapartida. Só para viagem. Exatamente. E aí, geralmente, você tem contrapartida quando você faz compartilhar. Você sabe o que é contrapartida? Tem ideia? Não? Você falar quanto que você ganhou, arrecadou? Na verdade, é tipo você, eu vou, Nayara, me dá 5 mil reais aí para eu fazer meu projeto e eu vou, como contrapartida desse dinheiro que você está me dando, como devolução a isso aí que você está me dando, eu vou botar a sua marca, no meu projeto, o nome do palco vai ser Palco Lira. Adorei. É tipo uma divulgação, tipo uma parceria. Ela te empresta dinheiro e você divulga ela. Uhum. Mas eu acho que pode ser outras coisas. Pode ser Assim, outras coisas. tipo, Pode ser outras coisas. você me dá o dinheiro e em contrapartida vai ter um site e um CD físico. Ou só o site e um festival que vai ser de graça. Pode ser retorno. pode ser social, por exemplo. Cara, você me dá 5 mil reais aí, que eu vou. A gente faz o projeto, mas eu vou ali pintar aquela praça que está precisando de pintura. Ou eu vou aqui chamar as crianças ali do Centro Espírita André Luiz e tal, para assistir os espetáculos e tal, sacou? Então é uma via de mão dupla. Você conseguiu o que você gostaria e você devolve de alguma forma para a pessoa que está lhe passando aquela possibilidade de você realizar seu projeto. E a contrapartida, na real, é o negócio que você vai puxar do fundo da sua criatividade para saber o que a pessoa quer, né? Porque na hora que você vai vender o projeto, fala, o que esse cara vai querer? Não, vou ali, né? Vou botar a sua marca. Pô, eu sou Big Box, não preciso. Né? Sei lá, não preciso da marca. Estudar aí da pessoa, né?
Você tem que saber o que a empresa tem a ver pra você chegar lá e falar, não, me dá 5 mil aqui mais em troca. Eu tenho todas essas coisas aqui pra você. Eu sou péssima de contrapartida. Não sou muito criativa pra isso. E aí, galera? Pô, mas aí, cara, você falou tudo isso aí e tal, não sei o quê. Pô, mas aí é muito fácil, né? Escrever isso aqui. E como é que eu consigo aprender sobre essas paradas? Vocês já viram? Vocês já assistiram aquele, acho que é o Dilema das Redes Sociais, né? Já assistiram? Já assistiram o Dilema das Redes Sociais? É o filme? É um filme que fala como as redes sociais funcionam. É tipo um documentário, né? É realmente um documentário. E eu acredito um pouco disso em relação à vida. Qual que é a parada? Vocês são tecnológicos, eu nasci no século XX, vocês nasceram no século XXI. Então vocês sabem quando você pega aqui, abre o celular e fala, pô, vou comprar uma cortina. No Google aparece lá a cortina, não é? Você só fala no celular e já aparece. Aparece. O Dilema das Redes Sociais fala sobre isso. Como a bolha funciona pra gente, né? Eles mandam pra gente aquilo que a gente quer ver. É o que aconteceu a partir de 2018 com as fake news, etc. Né? As bolhas, você recebe exatamente aquilo que você quer ver. Se você coloca lá, se sua bolha é o pessoal mais à esquerda, se você colocar lá, quem vota no Lula, velho, vai aparecer um monte de gente que vai votar no Lula. Se a sua bolha for mais à direita, se votar quem vota em Bolsonaro, vai aparecer um monte de gente que vota em Bolsonaro. Então, é essa parada. E esse filme mostra, esse documentário mostra muito sobre isso. E eu acredito que isso acontece na vida. Da seguinte forma, quando você começa a estudar alguma coisa, teve um tempo que eu comecei a estudar sobre mecânica quântica. E aí, o que rolou? De repente começaram a aparecer livros em relação a isso, textos em relação a isso e tal. Eu acho que quando a gente começa a abrir caminhos, ou as coisas daqueles caminhos que a gente está começando a desbravar, começam a chegar pra gente, né? Então, essa onda de projetos culturais, como fazer, como chegar, para nós, que somos em sua maioria aqui pobres e de periferia, parece um mundo muito particular, né? Que nunca vai chegar essas informações pra gente. Eu acredito que a partir da iniciativa da Nayara, muitas coisas novas podem chegar para vocês. E a gente tem lugares para você para estudar em relação a isso. Tem um curso aqui, e é claro que a gente tem que falar primeiro da chefe, né? Vira Produções. Que oferece oficinas em relação à produção cultural, né? Criação de portfólio e tal. Tem um outro projeto que chama-se Tardezinha do Samba, que ano passado fez 5 anos. Vocês já ouviram falar? Alguém que já ouviu falar Tardezinha? É dele. Aqui. Não, lá na Ceilândia. Ceilândia? Tem um que é bem parecido com o seu, então, copiado de ideia. Aonde? É aqui Na galeria? na galeria. Ah, não, porque os projetos, na verdade, como é que eu posso dizer? Não existe muito assim essa coisa de copiar. É porque ninguém inventa a roda. E algumas coisas, elas se conectam e se diferenciam. Por exemplo, o Tardezinha, eu gosto, ele principalmente na perifa, na Ceilândia, ele ainda não aconteceu aqui, provavelmente não vai acontecer no plano piloto. E o cerne desse projeto é você dar a possibilidade para os artistas de Brasília. Quando você vai na maioria dos shows de samba aqui de Brasília, você tem Péricles, você tem, Menos é Mais e tal. Você não vê outros artistas assim da cidade que não estão na mídia, né? Aí você vai, sei lá, Zeca Pagodinho, né? Essa galera que tá na mídia, e às vezes você coloca, tinha um tal de, Samba Prime, esqueci.
Mas enfim, colocava a galera de Brasília pra tocar meio-dia, velho. Sem ninguém. Sacou? E esse ano a Tardezinha fez 5 anos, em 2022, e deu várias oficinas de portfólio, de produção cultural e tal, falando sobre Spotify, como é que você coloca uma música lá e tal, não sei o quê. Tem um projeto aqui chamado Território Criativo, foi em 2021, 2022, se eu não estiver enganado, que fez deu vários cursos em relação à produção cultural, né, produção de médio porte, né, que é basicamente o que a gente está falando aqui. Tem alguns cursos tem outros que não são de Brasília, que é isso aqui, ó, Rio Music Marketing. A Rio Music Marketing, e esse aqui é pago, mas eles de vez em quando dão bolsa. Eu fiz uns 2 cursos com bolsa com essa galera aqui. Essa aqui é a produtora do Diogo Nogueira, vocês conhecem, né? É a produtora do Diogo Nogueira, eles dão vários cursos sobre planejamento, carreira artística, produção cultural, como produzir um camarim e tal. Tem, como é que é o nome? Tem a Escola de Música de Brasília, que tem o Cibebra 2 vezes por ano. Sim, e tem o tem Cibebra. coisas na área da produção. 2 vezes por ano? Não, acho que é no Acho que é uma vez verão só. e talvez no meio do ano, ou só uma vez? Não, só no verão. Tem- Febre Mas, que é gente, só uma verão. vez. É no verão. Tem o Música e Negócios, Ah, isso é bom. que também é pago, mas eles também disponibilizam coisas de graça em algumas ocasiões. E tem o Prêmio da Música Brasileira, que é aqui de Brasília, que também faz painéis, faz discussões, oferece palestras e tal. E tem 2 festivais, vocês devem ter ouvido falar, que é o Favela Sounds e o Coma, que também oferece discussão, painéis, como é que eu posso dizer, algumas palestras em relação à produção. Esses 2 aqui, eles trazem produtores de fora, esse daqui também traz produtor de fora e tal, para falar com a construção do projeto e tal. E tudo isso aqui você consegue achar na internet. Em algumas ocasiões, por exemplo, esse daqui e esse daqui, como eu falei, eles dão bolsa para você fazer curso. Tem uma coisa muito, muito legal, que é assim, por exemplo, eu não sabia como era o funcionamento do Spotify para você botar uma música lá. A gente acha, pô, vou botar uma música lá no Spotify e, pô, a música é massa, vai bombar e tal. Não vai, velho. Se tu não souber colocar a parada, eu aprendi no curso aqui, ó. Se tu não souber botar a parada lá, como coloca, da maneira certa e tal, ninguém vai ouvir tua música. Não adianta colocar lá. Então, esses lugares aqui, ó, esses projetos e tal, a gente consegue mais informações sobre isso daqui e sobre outras coisas que a gente queira aprender em relação a projeto cultural, em relação à economia criativa, que está ligada com isso aqui, ó, com financeiro, né, de uma certa forma. E aí, como que a gente, pô, aí eu fui lá, pensei meu projeto, eu imaginei, eu fui lá, né, e tal, fiz um conceito antropológico do que é cultura e tal. Porque cultura é uma parada muito louca e tal, que traz transformação, pensamento, indignação, darará. Pô, vou escrever um projeto e tal, porque eu tô querendo mudar aqui minha comunidade, oferecer um negócio massa pra galera e tal, os povo, né, que não acontece nada, a galera só fica muito loucona aí na praça, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos dar um projeto, vamos escrever um projeto de percussão pra galera. Então, beleza, vou fazer um projeto, tá, mas é um projeto cultural. O que é um projeto cultural?
né? E aí eu vou pensar qual é a característica, a duração, né? Quanto ele custa, o orçamento, quem vai trabalhar comigo? Cara, quanto tempo ele vai ter? Né? Quanto tempo ele vai ter? Vou planejar, vou antecipar. E se chover e tal, não sei o que, né? Bicho, fiz aqui para concluir. Beleza, bora aqui. O que é? O meu eixo, né? É cultura e artes. Ele precisa ser como? Ele precisa ser sucinto, ele precisa ser articulado, ele precisa ser coerente. Quanto que ele vai custar? Bora aqui elaborar, né? Vamos elaborar, elaboramos e tal, vamos executar e vou prestar conta, porque eu preciso prestar conta, senão depois o cara não vai me dar grana de novo, né? Encerrou o projeto, a comunidade falou ok, massa, não sei o que, aí você tá cansado pra caralho. Morto da vida. E é isso aí. Terminou o projeto, né? Escreveu, terminou e tal, mas caraca, mas onde eu posso conseguir o dinheiro para fazer meu projeto? Uma das possibilidades é o patrocínio direto. Patrocínio direto. Tu vai lá na padaria, bicho, vou fazer aqui a batalha da escada e tal. Ó, mas eu não tenho nem refrigerante para dar pra galera. O bicho vai ficar falando aqui tal. Não vai ter nem água para beber. E aí, como é que vai ficar? Vou ali na padaria, vou buscar uma grana, uma água e tal, não sei o quê. Ou senão vou na Americanas, vou lá buscar os 5 bi para construir um projetaço e tal, não sei o quê. Né? Uma das possibilidades é o patrocínio direto. Tem todo um processo para buscar essa grana, né? É claro que você também tem uma coisa de conhecimento, né? E etc. Mas enfim, outra possibilidade é o FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Esse Fundo de Apoio à Cultura aqui é de Brasília. Esse é um edital. Esse aqui é um edital. Você precisa acessar a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, quando abre as inscrições, aí sai a informação no Diário Oficial e abre um edital enorme e tal. E para quem acha que trabalhar com cultura é coisa simples, é fácil, é coisa de vagabundo, acesse um edital desse daqui do FAC, para você ter ideia do trabalho que é fazer um projeto desse daqui. Envolve tudo isso aqui que a gente está falando, envolve leitura, envolve pesquisa, porque você precisa escrever objeto, objetivo, justificativa, planejamento de marketing e tal. É uma parada muito louca, mas é muito prazerosa quando você vê seu projeto lá aprovado. E aí você precisa ter, para fazer esse processo aqui, você precisa ter um CEAC, que é Cadastro de Entes e Agentes Culturais. Você precisa comprovar que você é um ente agente cultural da cidade. Tu não vai chegar lá com seus lindos olhos azuis e falar assim, Secretaria de Cultura, quero fazer um projeto aqui e quero meu CEAC. Não vai rolar. Então você precisa comprovar que você tem atividade cultural na cidade por pelo menos 2 anos? 2 anos. Por pelo menos 2 anos. Né? Como é que você comprova? Você comprova isso daqui por meio de um currículo. Por meio de um currículo. Você vai botar lá a foto de apresentação sua, vai falar quem é você, onde você se apresentou, recorte de jornal, flyer e tal, aquelas como é que fala? Card, né? Coisa que sai no Spotify, no Instagram, nas redes sociais e tal. Aí a Secretaria de Cultura vai falar assim, ok, essa pessoa aqui tem a ver com cultura na cidade, então eu vou dar esse documento para ele. Aí depois que você ganhou esse documento, aí sai esse edital, aí você pode submeter o seu projeto. Só que, como eu falei para vocês, é muito difícil. Escrever projeto é igual concurso. É muito difícil você passar no concurso no primeiro ano. Muito difícil você passar no concurso no primeiro ano. Pode acontecer? Pode.
mas é muito difícil. Um projeto para você escrever, tu não escreve uma sentada em meia hora para passar aqui. É muito difícil. Pode acontecer? Pode. Mas é Em muito meia difícil. hora você já escreveu uns 200 projetos da vida. Se sentar numa sentada, aquela até hoje eu não faço em meia hora. Né? Meu sonho. Você não faz. Então, ó, envolve tudo isso aqui, ó. Conceito, ideia, planejar, antecipar. Você precisa se imbuir de várias coisas para você passar num projeto desse aqui, ó. Esse projeto aqui, esse edital aqui, ele hoje, a pontuação dele é de 120. Geralmente, para você passar e ganhar o recurso nesse projeto aqui, você precisa ter no mínimo 115. A pontuação máxima é 120. É. Eles têm que conseguir 115. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Mas não desiste, porque teve uma pessoa que fez uma pessoa que estuda com a gente aqui, que também está começando, nunca fez um projeto. Aí ela se esforçou, prestando muita atenção no que tudo está pedindo e tentando fazer. Fez um Ganhou a código. nota, só não ganhou dinheiro porque não prestou atenção no negócio de endereço. Mandou comprovante de residência errado, tirou 120 café. Eita. O aluno nosso aqui, primeiro projeto, escreveu 120 comprovante de residência errado. Pessoa do Poxa. Itapuã, então, que nunca fez um projeto. Então, Levar às grafite vezes, pra quebrada, a para as gente fica com crianças. medo e nem mesmo. tenta. Mas vai escrever de novo, vai passar de novo. Não, mas aí a parada é essa, velho. Porque é o seguinte, é igual concurso, cara. Concurso, tu estuda e você passa depois que você pega as manhas. E concurso não é exatamente você ser inteligente, é saber como faz a prova. Entendeu? E o FAQ, ele tem um pouco a ver com isso. O que o cara quer ler? Né? Como é que ele vai me avaliar? Porque depois, quando você escreve, ele sai uma avaliação lá, onde o que foi legal, o que não foi e tal. Você pode ir corrigindo, sacou? Você pode ir corrigindo. E aí, pô, é difícil, velho, mas é massa quando você leva. Pô, vamos levar um projeto de percussão pra quebrada lá pros meninos aprender a tocar pandeiro, aprender a tocar tarol e tal, sabe? Você trazendo, possibilitando transformação em novos horários para a vida das pessoas. E, como eu falei para vocês, bicho, não existe, na vida a gente tem outras possibilidades. Talvez vocês nunca tinham ouvido falar sobre tudo isso aqui, né? Sobre todo esse processo aqui. Então a gente tem, a gente pode ser músico, a gente pode ser produtor, a gente pode ser fotógrafo, a gente pode trabalhar com marketing. Não existe ser só PM, bombeiro, saca, médico. Tem outras possibilidades para a gente viver. E tem lugares onde a gente aprender, como eu passei aqui para vocês. E de formação, tem a UNB, né? Você pode estudar música, você pode estudar teatro, né? Tem a Escola de Música de Brasília, né? Que é a maior escola de música da América Latina e é de graça. Você pode ir 2 vezes por semestre, 2 vezes por ano. 2 vezes por ano a inscrição. Tem o Clube do Show de Brasília, esse é pago, mas tem esse lugar para você estudar música, né? Então existem outras possibilidades que da gente viver, da gente se profissionalizar, né? Fora as formalidades que a sociedade nos obriga. Não existe só comprar um HB20 e um apartamento em Águas Claras, né? Eu queria falar para vocês que a escola de música, né, tem a forma de sorteio. Tem várias formas de entrar, porque eu vejo que tem muita gente que não sabe que tem sorteio. E aí nem tenta, porque tem um processo assim, para mínimo para desnivelamento. Mas tem várias formas. Então, tem sorteio. Tem várias formas de entrar. Tem a LIC, Lei de Incentivo à Cultura, que é mais ou menos parecido com esse daqui, só que isso aqui é aqui de Brasília também. Aí como é que faz? Você faz uma inscrição, apresenta o projeto, aí tem as empresas que ficam interessadas e tal, não sei o quê. Aí você vai lá e capta o dinheiro para poder fazer o seu projeto, né? Isso daqui ele vai abater ICMS e ISS.
Imposto sobre mercadorias e o que? Esse S, não lembro. Imposto sobre serviço. A empresa, ao invés de pagar isso daqui para o governo, ela dá no seu projeto. Aí o que vai acontecer, ó? Aqui, ó. Aí você contrata palco, músico, produtor, marketing, camarim e tal. Aí esse dinheiro aqui, que ele deixou de pagar para o governo, você contrata essas pessoas e essas pessoas aqui também vão ter que emitir nota, acaba pagando isso daqui. Isso daqui se multiplica. Isso daqui se multiplica, sacou? Porque ninguém é muito difícil, pode existir, mas é muito difícil. Quando você tem dinheiro público, você pagar as pessoas sem nota. E aí essas pessoas que emitem nota, elas vão pagar imposto. E o imposto volta para o governo, sacou? E essa é a mesma lógica aqui da Lei Rouanet. Como eu falei para vocês, uma das piores fake news que já existiu no país, né? E dentro dessa... Pode falar. Ah, tá. É porque eu lembrei de 2 lugares que dão cursos de graça nas mais diversas áreas, assim, principalmente relacionadas à cultura. Um é aqui no setor comercial sul, chama No Setor. Isso. E aí tem um negócio chamado Escola Carnavalesca, que é mais focado em atividades de carnaval, como performance, instrumentos, até mesmo produção, noções de administração. E outro lugar é o Mapati, Isso. que é de graça. E aí eles dão vários auxílios. Sério, Teatro Mapati, tem acho no Instagram, as coisas, e esse No Setor Escola Carnavalesca. Muito bom. E outro lugar é o NP, que se você for atrás, tem um monte de atividade que eles aceitam pessoas que não é aluno. Espaço Renato Russo também tem. Espaço Renato Russo Eu também. fiz um curso lá de expressão corporal e teatro, com as técnicas do Hugo Ramos. Muito bom, foram 3 meses. Espaço de graça. Cultural Renato Russo, aqui na Sul. Aí, o que rola? E dentro a Lei Rouanet funciona mais ou menos como a gente falou, que foi a primeira coisa que a gente falou, e existe a mentira sobre a Lei Rouanet e existe a mentira sobre o carnaval também. Toda vez que chega o carnaval, vocês já devem ter ouvido assim, pra que carnaval? Por que não investe no hospital? Por que não investe na escola? Gente, tudo que a gente tem no país, qual foi a primeira coisa que a gente falou, né? É dentro do orçamento. O país ele investe em cultura, em educação, em segurança, em saúde. Nada sai do orçamento do governo assim aleatoriamente. É muito mais fácil mexer no dinheiro da cultura do que no dinheiro da saúde. Então é mais fácil se tirar dinheiro da cultura para botar na saúde do que o contrário. E quando você aqui, isso aqui, ó, esse FAQ aqui, ele significa 0,3% do PIB de Brasília. Isso é um fundo. Esse valor aqui é um fundo que vai para uma conta específica para movimentar a cultura na cidade. O carnaval ele também funciona da mesma forma. É um dinheiro específico para o carnaval. Não se tira dinheiro da saúde ou da educação e tal para fazer carnaval. E aí quando você faz o carnaval, aí você tem as de Brasília. Vamos falar do Rio de Janeiro, né? Dá uma dimensão maior. Aí você tem as escolas de samba. Escola de samba trabalha o ano inteiro, termina o carnaval do ano, ela começa a trabalhar. Aqui ela tem coreógrafo, ela tem desenhista, ela tem costureira, ela tem serralheiro, engenheiro, arquiteto, dançarino, tem uma caralhada de gente que trabalha dentro de uma escola de samba. E quando você pega um dinheiro aqui e coloca no carnaval, você está pagando essas pessoas aqui que trabalham um ano inteiro para chegar em fevereiro. E essas pessoas aqui vão gastar em algum momento esse dinheiro.
vão pagar aluguel, vão comprar comida, vão pagar passagem, vão pagar Uber, sacou? Então tudo isso aqui faz parte da economia criativa que representa 3% do PIB do país. Na pandemia, esse setor aqui foi um dos que mais sofreu, porque a gente não podia se apresentar, a gente não podia ir para os bares, né? Não podia ter aglomeração. Aí, por que teve uma aprovação no país da Lei Aldir Blanc, que deu possibilidade dos artistas trabalharem com live? Por isso que vocês assistiram Menos é Mais, por isso que vocês assistiram Só Pra Contrariar, e várias outras lives que aconteceram aí no país, porque existiu uma lei para que pudesse fazer aquele tipo de trabalho online. Então, reforçando, cultura é obrigação do Estado. É obrigação do Estado. E por que governos autoritários, de uma certa forma não, sempre querem estrangular a cultura? Porque ela traz forma de pensamento diferente, ela traz transformação, ela traz visão de mundo diferente. E a gente tem outras possibilidades na vida para ser feliz, para trabalhar, para ganhar dinheiro, e a cultura é uma dessas possibilidades, dentre os vários braços que a cultura tem de trabalho. Beleza? Vocês querem falar alguma coisa? Eu lembrei que você falou muitas coisas assim que faz a gente lembrar de situações. Os feriados, eu já vi chefe reclamando, quando ainda mais estou no meu primeiro emprego, que é o caso de vocês aqui do primeiro emprego, né? Menor aprendiz e tal. Eles reclamavam de feriado. Aí um dia eu fui trabalhar com turismo. E aí, por exemplo, quando o prefeito não fazia carnaval, era uma tragédia. As pousadas vazias, os restaurantes, toda a cadeia, o mercado, o banco deixa de ganhar. Então, os dias úteis são importantes, os feriados também são importantes para tudo. Multiplica. E aí, vocês pensaram no projeto? Quem quer falar a respeito? Fala aí. Eu acho que algum lance envolvendo rima, alguma coisa assim. Aham. Porque lá onde eu moro, os meninos mesmo juntam. Eu acho que é toda quarta ou é quinta-feira na rodoviária lá do Gama. Pra fazer batalha de rima, essas coisas. Eu acho que se tivesse um suporte maior seria legal pra eles. Massa. E coisa de samba, pagode também. Aham. Na Gama, todo 7 de setembro eles fazem uma festa. Só que é fechado, você paga pra entrar, né? Faz muito sucesso. Massa. E como é que você pensou em buscar recursos para esse projeto? Não sei, eu só tive a ideia mesmo. O resto é. Ó, teve E alguém aqui trabalha, faz música, compõe, faz rap? Não? Não? Teve um edital. É legal também, porque é o seguinte, se você não se conectar com as coisas, elas não vão chegar para você. Então, assim, é legal, tem um artista aqui da cidade, vou seguir. Porque se seguindo esse artista da cidade, eventualmente vai chegar alguma coisa dele para você e alguma coisa que ele também segue. Então pode chegar curso para vocês. Esses dias tinha um coletivo oferecendo gravação de músicas para mulheres, para meninas periféricas, né? Artistas novos, tal, que estivessem com composição e tal, ele oferecer um estúdio para você gravar um álbum, né? Então tem todas essas possibilidades. E se conectar com o que a gente quer fazer, então, eu quero ser astrólogo. Você vai buscar coisas referentes à astrologia, não é não? Então, se você tem esse interesse em algum momento trabalhar com cultura, com arte, não precisa ser exatamente profissional, como de forma profissional não, porque precisa ser profissional, mas de forma a ter o único trabalho como esse, né? Como é o meu caso, como é o caso
da Nayara, você pode ter essa coisa paralela ao seu trabalho formal, né? Precisa se conectar. E aí as coisas vão começar a chegar, as informações vão começar a chegar, os cursos começam a chegar, né? Os editais começam a chegar, as falas começam a chegar, e a gente vai entendendo que esse mundo aqui é pra gente também. E se tu vê, parar pra pensar quem é que produz, quem é que mais arrecada grana nessas coisas aqui, é rico e branco. Sacou? Porque a gente acha, tem uma cultura na quebrada que é assim, que a gente precisa quebrar, inclusive, que quando a gente vai falar de FAC, de Lei Rouanet e tal, o cara fala assim, pô, eu não quero o governo se metendo no meu trabalho. Bicho, mas se você não for atrás disso daqui e se formalizar, pô, eu quero trabalhar com cultura, mas eu não vou me formalizar e tal, esse dinheiro aqui vai continuar indo sempre para as mesmas pessoas. Sempre os mesmos. E geralmente, quem mora aqui no plano piloto, falando da nossa realidade, ele já está preparado, velho. Se tu não estudar, a gente está fudido. Ele já está preparado, ele já tem informação em casa, ele já tem caminho, né? Ele já nasce com um monte de coisas à frente da gente que é pobre. E se não estudar, já era, velho. Se não estudar, a gente vai ser porteiro desses caras, a gente vai ser as faxineiras, entendeu? A gente vai ser o PM que vai lá na casa dele e não pode prender porque ele é riquinho, sacou? E aí quando você vê uma pessoa pobre, preta, mulher, periférica e tal, em outro lugar que eles não acreditariam que a gente pudesse estar, eles se impressionam. Então essas informações aqui, ó, elas também fazem parte do empoderamento da gente, do crescimento, do nosso conhecimento e da gente estar em outro lugar que não esperavam da gente, sacou? Mesmo que você não queira seguir isso profissionalmente, né, como o seu único trabalho, mas entender pelo menos como a coisa funciona e não cair em fake news e não julgar os artistas da cidade porque estão usando dinheiro público para fazer o seu trabalho, enquanto outros por aí que criticam quem faz projetos com isso daqui. Então aí sim, esses estão na mamata, pegando dinheiro de prefeitura pequena para fazer show que não vai devolver nada para a galera que está lá, sacou? Então era isso aí que eu gostaria de passar para vocês. Tem alguma coisa que vocês queriam falar, colaborar? Não? Ficar mudo? Podia cantar um trechinho aí pra nós? Cara, eu até pensei em Eu trazer... queria, se uns 10 segundos eu já ficaria feliz. Eu pensei em trazer o violão e esqueci, sabia? Aí eu bato palmas. Esqueci de trazer o... mas aí... Não, peraí. Porque a gente tá sem internet aqui, né? Só tem a do celular. Não vai rolar. Não vai rolar. Mas é isso, galera. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês e aprendendo com vocês também. E bora nessa. Espero encontrar vocês aí nos caminhos da cultura, que os talentos sejam desenvolvidos e a gente possa trilhar caminhos de felicidade, que tem a ver com isso, né? Bora nessa. Mas quem quiser ouvir as músicas dele, coloca o Marcelo Café no YouTube ou no Spotify ou no Instagram. Né? Tamo aí. É nóis. Valorize enquanto é tempo. O pessoal só gosta de valorizar quando tá na Globo.